pessoal? Lição 4. Lição 4. Sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou deixar vocês lendo um pouco aí. Daqui a pouco a gente comenta alguma coisa. Mais uma vez a apostila começa com essa palavrinha aí. Recorde. Recorde vem de recordação, né? Recordação, algo que você viu. Então espera-se que vocês tenham visto isso aqui, ó. Sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Bem, a gente está vendo aí um plano cartesiano, eixo Y e eixo X. Estamos vendo duas retas se cortando ou cruzando num ponto em comum. Essa reta aqui, reta R, ela está cruzando ou se intersectando com a reta S. Onde é que elas estão se intersectando? Num ponto em comum. No ponto P. E tem uma observação aqui, ó. O ponto P é R interseção com S. É a interseção da reta S, a reta R, com a reta S. Interseção. Esse símbolo aqui significa interseção. Em outras palavras, o ponto da reta S, ele também pertence à reta S ao mesmo tempo, está dentro da reta S. Existe um único ponto, que é esse ponto aqui, P, que a reta S
pertence a ela e também pertence à reta S, R. Bem, esse par ordenado, ele é solução de um sistema de equações do primeiro grau, dessa forma aqui. Tem essas observações aqui, algumas curiosidades sobre os sistemas de equações. E a solução, pessoal? Eles estão incentivando essa solução aqui, ó. Método da substituição. Não existe só o método da substituição. Existe também o método da adição ou do escalonamento. Mas eles estão dando um exemplo do método da substituição. E esse exemplo que a gente vai tentar focalizar com vocês. Eles deram um exemplo aqui, ó. Um sistema onde tem duas equações do primeiro grau, x mais y igual a 3, e a outra equação é x menos 3y igual a 7, vocês estão vendo aí. A sugestão foi, primeira sugestão, escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas no primeiro membro. Por exemplo, aqui, ó, x mais y igual a 3. Escolhemos a primeira equação. Isolamos uma das incógnitas, tanto faz o x ou o y, eles escolheram o x, tá? Deixaram o x sozinho e o y passaram para o outro lado trocando o sinal. Mais y passando para lá, ficou menos 3y. Então a expressão obtida foi essa aqui, ó, x igual a 3 menos y. Segundo passo, substituir na segunda equação o valor algébrico da incógnita definido no terceiro ponto. Então aqui, ó, a segunda equação é essa. No lugar de x, vamos colocar essa expressão aqui algébrica, 3 menos y. Então ficou 3 menos y, 3 menos y, 3. 3. 3 menos y menos 3y igual a 7. Olha, foi essa expressão que a gente usou. Três menos y menos 3y igual a 7. Aqui eles já resolveram já direto, tá, gente? Esse 3 aqui foi por outro lado trocando o sinal do lado do 7. Ficou 7 menos 3. Sete menos 3, 4. Eles já pularam aqui uma etapa, até vou fazer aqui. Eles gostam disso, de simplificar as coisas. Quem ganha só eles que ganham espaço. A gente não ganha nada. Ó. 3 menos y igual a 7.
Então vamos resolver. Vou tirar os parênteses. Deixa eu ver aqui, confirmar. Aqui tem menos 3y. Então vamos tirar os parênteses, vai ficar 3 menos 3y menos y igual a 7. Esse 3 vai para o outro lado trocando o sinal. Quem é y fica no primeiro membro mesmo. Agora já vamos resolvendo isso aqui. Menos 3y menos 1y. Isso aqui dá menos 4y. Igual a 7 menos 3. Menos 4y igual a 4. O menos 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Y igual a 4 dividido por menos 4. Sinal do 4 é mais com menos na divisão dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Então, y é igual a menos 1. Só que eles fizeram aqui, ó, y é igual a menos 1. Terceiro passo, substitui em cada uma das equações ou... Não, substitua em uma das equações o valor numérico da incógnita encontrada. Se o x é menos 1, então eu vou escolher aqui, pode escolher essa ou a outra. Ó. X mais y igual a 3. X mais menos y igual a 3. Esse menos 1 passa para lá trocando o sinal, tem mais 1, x igual a 4. Então, o ponto de intersecção é o ponto P, tal que o x é 4 e o y é menos 1. Esse ponto P é a solução desse sistema de duas equações. Ele é obtido quando se resolve o sistema de duas equações. Se resolve conforme a gente resolveu. Tá? Tentamos, né? Conforme o exemplo mostra aí. Atividade 1. Atividade 1. Em um estacionamento, há 20 veículos automotores, entre eles há carros com 4 rodas cada um e caminhões com 6 rodas cada um, em um total de 90 rodas nesse estacionamento. Assinale a alternativa que contém respectivamente a quantidade de carros e caminhões nesse estacionamento. Aí tem uma dica aqui, ó. Dica:
Ao realizar a atividade, indique por X a quantidade de carros e Y a quantidade de caminhões. E as opções estão aqui. Vamos compreender o problema que a apostila deseja. Compreendendo o problema. Qual é o total de veículos no estacionamento? 20. A questão já falou, né, gente? 20. Letra B. Qual a quantidade de rodas que há em cada um dos carros? 4. C. Qual é a quantidade de rodas em cada um dos caminhões? 6. Será que a questão fala isso? Vamos ver, né? Fala. Os carros há 4 rodas cada um, caminhões com 6 rodas cada um. Letra D. Qual é o total de rodas no estacionamento? 90. A questão fala também. Fala aqui, ó, 90. Letra E. Qual foi a dica dada na atividade? X é a quantidade de carros, Y é a quantidade de caminhões. Letra F. O que é pedido na atividade? É pedido a quantidade de carros e a quantidade de caminhões no estacionamento. Isso que é pedido. Então, vamos lá. Continuação da questão. Responda a letra A. Escreva uma equação que represente a adição do número de carros com o número de caminhões no estacionamento. Gente, a adição mais número de carros, X, número de caminhões, Y, igual a uma equação que represente a adição do número de carros com o número de caminhões no estacionamento. Número de carros mais o número de caminhões é igual a 20 veículos. Certo? Letra B. Escreva uma equação que represente o resultado da adição do número de rodas dos carros com o de rodas dos caminhões no estacionamento. Vamos lá. A adição vai dar um total de 90 rodas. Agora, número de rodas dos carros. Quantidade de carros é X vezes 4. 4x. Número de caminhões é Y. De rodas, 6. 6 em cada caminhão. 6 vezes Y. Então essa aqui é uma equação. Letra C. Qual é o sistema formado pelas equações que você obteve no A e B? O sistema é esse, ó. Chaves, x mais y igual a 20. E a outra equação é 4x mais 6y igual a 90. Letra D. Qual a solução do sistema que você obteve no item anterior? Solução do sistema, gente, é achar o volume de x e y, que é um par ordenado, em onde o primeiro é o x e o segundo é o y.
Então a solução está escrita aqui, ó. Eles incentivaram a usar o método da substituição. Então, usando o método da substituição, a equação 1 é x mais y igual a 20. Equação 2, 4x mais 6y igual a 90. Isolando o x no primeiro membro, o y passa para o segundo membro, trocando o sinal. Me deu essa expressão aqui algébrica para x. Essa expressão de x, vou substituir na segunda equação. Vamos estar aqui, ó, 1 em 2. 4 vezes x mais 6y igual a 90. Vai ficar 4 que multiplica 20 menos y, fecha parênteses, abriu e fecha parênteses, mais 6y igual a 90. Aqui vai fazer a distributiva da multiplicação, 4 vezes 20, 80, 4 vezes menos y, menos 4y, mais 6y igual a 90. Menos 4y mais 6y são 2y, igual a 90 menos 80. O 80 passou para o outro lado, trocando o sinal. 2y igual a 10, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por y, 2, 5. Y igual a 5. Agora vamos achar o valor de x. Y igual a 5 em 1, na primeira equação. X mais y igual a 20. Então, x mais 5 igual a 20. X igual a 20 menos 5, x igual a 15. Então, a solução desse problema é esse. É o par ordenado P, onde o x é 15 e o y é 5. Foi a primeira atividade. Primeira atividade da lição 4 foi atividade 2, lição 4. Vamos lá. Atividade 2, lição 4. Em uma loja de roupas, Ivan paga por uma camiseta e uma bermuda num total de R$40. Na mesma loja, Carlos compra 2 camisetas e 4 bermudas de mesmo modelo por R$110. Com essas informações, podemos concluir que o preço da camiseta e da bermuda... Gente, quando é cachorro é galo, né, Patrícia? Que coisa, gente. É difícil, gente. É difícil. O silêncio existe só no céu. Só no céu. Letra A, vamos ver. Aí, as opções estão aí. Então vamos lá. Vamos lá. É a vida assim mesmo, barulhenta. Letra A. O que cada pessoa comprou e qual foi o valor de cada compra. Ô, pergunta fácil, né? Quem dera se fosse tudo assim. Ivan comprou uma camiseta e uma bermuda. O valor foi R$40. Tá escrito aí, depois você lê. Carlos comprou 2 camisetas e 4 bermudas. O valor foi R$110. Letra B. O que é pedido nessa atividade? Tá escrito aí, gente.
Vamos ler. Deseja-se encontrar nessa ordem o preço da camisa e o preço da bermuda. Eu falei galo, mas é galinha, gente. Não é galo, não. Eu acho que é galho e galinha ao mesmo tempo. Letra A. Responda. Distrai a gente, tá vendo esse barulho? Escreva uma equação para representar o cálculo do total pago em cada compra. Use C para indicar o preço em real da camiseta e B para o preço em real da bermuda. Gente, em cada compra. C mais B igual a 40. Uma camisa mais uma bermuda igual a 40. 2C mais 4B igual a 110. Duas camisas mais 4 blusas, 4 bermudas igual a 110. Então é assim que foi. Letra C. Qual é a alternativa com a resposta correta da atividade? Vamos ver. Vocês estão vendo, montamos um sistema. C mais B igual a 40, 2C mais 4B igual a 110. Desse sistema da equação, isolamos o C e achamos 40 menos B. Pegamos esse valor de C, colocamos no lugar desse C aqui na segunda equação e fizemos a substituição, né? Por isso é o método da substituição. O 2 vai multiplicar 40, vai multiplicar menos B e vou repetir o resto da equação. 80 menos 2B mais 4B igual a 110, menos 2B mais 4B, 2B. 80 foi para o outro lado, trocando o sinal, menos 80. 2B igual a 30. 2 está multiplicando, passa dividindo, 30 dividido por 2, 15. B igual a 15. Se o B igual a 15, então C mais B igual a 40, no lugar de CB vamos colocar o 15. C mais 15 igual a 40, C igual a 40 menos 15, C igual a 25. Qual é a resposta na ordem, gente? Primeiro tem que vir, qual é a ordem que está se pedindo ali, ó. Vamos relembrar, ó. O que é pedido, né? Ó, e deseja-se encontrar nessa ordem o preço da camisa, que é o C, e depois o preço da bermuda, que é o B. Nessa ordem. Ó, como é que a gente sabe que é nessa ordem? Por essa palavra aqui, ó. Respectivamente. Respectivamente. Quando você observar essa palavra, respectivamente, tem que seguir a ordem que foi informado. Primeiro o preço da camiseta, depois o da bermuda, nessa sequência, respectivamente. Então, a camiseta foi o C. Foi o C, vamos ver. C. O C é 25 e o B é 15. 25 e 15. 25 e 15 nessa ordem estão 25 e 15 é a letra C, certo? Letra C. Né, gente? Eu botei letra B, gente. Pelo amor de Deus. Que é isso? Eu, hein?
25 é a letra C, rapaz. Onde eu estava quando eu escrevi isso aqui? Também, gente, também. Não sabe o que eu fiz para resolver essas questões aí. Imagina. Então aqui é a letra C, gente. Primeiro vem o preço da camisa, depois o preço da bermuda. Essa ordem, respectivamente. 25 e 15. Então a letra C, ó, R$25 é o preço da camisa e tá R$15 da bermuda. Letra C. Ai, ai. Letra C da questão atividade aí 2. Letra C. A representação gráfica de cada uma das equações que você obteve no item A é um segmento de reta, porque B e C são números reais positivos. Preencha os quadros com alguns valores de B e C e represente esses segmentos em um mesmo plano cartesiano. Aqui está um quadro. Esse espaço aqui estava vazio. E esse outro também estava. Como é que a gente preenche esse quadro aqui? Você preenche através da equação. Vamos lá. Se o B aqui é zero, você está vendo que o zero aqui. Ó. Qual é o valor de C, gente? 0 mais C igual a 40. Então, o C é igual a 40. 40 mais 0 é igual a 40. Agora aqui, ó, o valor de C que estava zero. Qual seria o valor de B? Se o C aqui é 0, 0 mais o B igual a 40. Qual é o valor de B? 40. 0 mais 40 igual a 40. Por isso está aqui 40 e aqui está 40, tá? Isso aí dá para resolver mentalmente, né? Mas que reserve resolver no papel pode se resolver também. Outro quadro aqui para preencher. 2C mais 4B igual a 110. É aquela segunda equação do sistema. B e o C. O B está preenchido, tá vendo? Está zero aqui. Qual o valor do C, gente? Por que deu 55? Por que será? Esse também dá para resolver de cabeça, mas ficou um pouquinho puxado, né? Se o B é zero, qual o valor de C aqui nessa equação? Vou fazer aqui no cantinho, gente. 2C mais 4B igual a 110. O B é zero. 2C mais 4 vezes 0 igual a 110. 2C mais 4 vezes 0 é 0. Igual a 110. 2C mais 0, 2C. 2C igual a 110. 2 está multiplicando, passa dividindo. C é 110 dividido por 2. De cabeça dá para fazer também 55. Por isso é 55.
Agora aqui, outro espaço vazio. Ó. Por que deu esse número aqui? 27,5. Quando C é zero. C é zero aqui. Vou fazer aqui no cantinho. 2 vezes 0 mais 4b igual a 110. 2 vezes 0, 0. 0 mais 4b, 4b. 4b igual a 110. B igual a 110 dividido para 4. B igual, vou fazer uma revisãozinha aqui, né? 110 dividido para 4. 1 não dá, 11. 11 dividido para 4. Que o número vezes 4 é próximo de 11, 2. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Abaixo, o próximo, 30. 30 dividido por 4. Que número vezes 4 chega perto? 4 vezes 7, 28. Para 32. Não tem ninguém para descer, eu quero continuar a conta. Vírgula, no 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, 27,5. Então, preenchemos, gente. Agora, ele queria também que representasse esses segmentos do mesmo plano cartesiano. A apresentação é tipo um desenho, gente. Vocês estão vendo aí, né? Essa reta aqui, ó, eu estou vendo, C mais B igual a 40, é essa aqui. Ó, tenho dois pontos aqui da reta, 0, 40 e 40, 0. Esse ponto aqui. E esse aqui. Esse aqui é o 40,0. Esse aqui é o 0,40. Através de dois pontos, passa-se uma reta. Então, representamos o segmento aqui. E outra reta, 2C mais 4B igual a 110. Temos dois pontos, o 0,55 e 27,5 bi 0. 0,55, vamos... 0,55, x é 0 e o y é 55. É esse ponto ali, vermelho. E o 27,5 e o 0,0, que 27,5 é o x e o y é o 0. Esse outro ponto vermelho. Traçamos os dois pontos. Através dos dois pontos, passa-se um segmento de reta. Fizemos uma reta entre eles também. Então, aí representamos os dois segmentos no mesmo plano cartesiano, conforme a questão estava pedindo para nós. Letra D. Na representação que você obteve no item anterior, indique as coordenadas do ponto de intersecção dos segmentos. O que essas coordenadas representam? Vamos lá. Ponto de intersecção é esse ponto aqui, ó. Esse ponto amarelo aí. Está intersectando o primeiro segmento e o segundo segmento de reta.
E vocês estão vendo aqui as medidas, né? O x é 15 e o y é 25. O que representa essas coordenadas? E onde a gente obteve essas coordenadas? Do item anterior. Lembra que o preço da camisa, não, o preço da bermuda é 15 e o preço da camiseta é 25. Isso aí. Então, vamos lá. Essas coordenadas aqui que a gente está vendo aí, ponto P de condição P, o ponto de intersecção é que o primeiro elemento aqui é 15, o segundo elemento é 25. O que elas representam? O preço de uma bermuda, que é 15, e o preço de uma camiseta, que é 25. Nessa ordem aqui, representa isso. Tá? Okay. Então acabou a atividade aí. Bem, pessoal, lição 3. Não, atividade 3, né? Da lição 3. Não, lição 4. Atividade 3 da lição 4. Vamos lá. O gráfico abaixo mostra a variação da posição em relação ao tempo de dois objetos, A e B. Em uma trajetória retilínea. Em um determinado ponto, os dois objetos se encontram. Perguntei. Assinale a alternativa que contém a informação correta sobre esse gráfico. Uma dessas aí. A, B, C, D ou E. Letra A. Compreenda a questão. Os dois objetos que partem da mesma posição, explique. Vamos ver o gráfico, né? Vamos ver o gráfico aí. Vamos ver a resposta primeiro, né? Depois a gente vai lá. Não, pois o A começou na posição de 45 metros e o B em 0 metros. Vou ver rapidinho. Objeto A. É esse aqui. Estou circulando. Ele começou na posição de 45 metros e veio nessa direção, certo? Nesse sentido. E o objeto B começou aqui, com o passar do tempo ele foi no outro sentido.
Então, aqui é 0 metros, e lá é 45 metros. Então, por isso a resposta é da letra A. Espartilho de posições diferentes. Letra B. Qual é a posição do objeto B após 5 segundos? Resposta: 25 metros. Posição do objeto B após 5 segundos. Objeto B, 0 metros. Aqui no eixo horizontal ou das abscissas, ou em relação ao tempo, que está medindo o tempo aqui agora, tempo e segundo, o objeto B, quando atinge 5 segundos, você está vendo aí, ó, quando atinge 5 segundos, qual a posição que ele é obtida? Posição obtida lá no eixo Y, o eixo S, né? Eixo S, 25, ó, 25 metros. Então vamos para a letra C, da compreensão. Qual é a posição do objeto A após 4,5 segundos? Resposta: 0 metros. Objeto A. Vamos ver no gráfico. Objeto A, depois de 4,5 segundos, é aqui. Objeto A é esse que está em amarelo. Quando ele atinge 4,5 segundos, a posição dele é qual? A posição é medida no eixo S, no eixo vertical, 0 metros. 0 metros. Então vamos lá. D. Os objetos A e B se movem no mesmo sentido ou em sentido contrário? Resposta: em sentido contrário. Se movem A e B. Veja, objeto A de cima para baixo, objeto B de baixo para cima, sentido contrário. Letra E. Letra E. O que é pedido nessa atividade? Deseja-se analisar o gráfico verificando as informações corretas sobre o objeto A e o B. É isso que deseja se encontrar. Então, continuando, lição 4, responda a letra A. Responda. Letra A. Como varia a posição dos objetos A e B conforme o tempo aumenta? Como varia a posição dos objetos A e B conforme o tempo aumenta? A posição, a resposta aí. A posição do A diminui. A posição do B aumenta. Será que é isso? Vamos ver, né? Conforme o tempo aumenta. Vamos dar uma olhadinha no gráfico rápido aí.
posição do A está aqui o A, conforme o tempo passa, a posição do A, aumentando o tempo, a posição do A diminui, realmente. E o objeto B, conforme o tempo S passa, tempo e segundos passa, aumenta, a posição do objeto B aumenta. A posição do B aumenta. E o objeto A diminui. Isso aí. Vamos lá, letra B. Sabendo que a variação da posição do objeto é dado por S menos S0, em que S é a posição final e S0 é a posição inicial, calcule a razão da variação da posição em relação ao tempo dos objetos A e B. Primeira coisa aqui, gente, essa palavra aqui, ó, razão. Calcular razão. Calcular razão é achar um número, certo? Razão é uma comparação entre duas grandezas, normalmente escrita em forma de fração. Você vai comparar dois valores, um em cima do traço de fração, outro embaixo do tracinho da fração. Que comparação é essa? O problema já está dizendo. Ó. Você vai comparar em forma de fração uma razão. Razão de quê? Razão da variação da posição em relação ao tempo dos objetos A e B. Então, olha só o que foi escrito aqui. Ó. Razão é igual a variação da posição do objeto A sobre a variação da posição do objeto B. Tá? Essa razão. Agora, como é que se acha a variação da posição de A? Foi escrito lá no início, ó, uma formulazinha. A variação do objeto, da posição do objeto, é dado por S menos S0, em que S é a posição final e S0 é a posição inicial. Então, a posição de A. Qual é a posição final de A? Do objeto A? 0. Ele começa lá em cima e termina lá embaixo na posição 0. 0 menos o S0. S0 é a posição inicial. A posição inicial do A, se você ver, é 45 metros. Começou lá em cima e foi decrescendo. Bem, 0 menos 40, mais 45 sobre... Agora, a variação da posição de B. O S de B. S de B é a posição final. Se você ver lá no gráfico, a posição final de B é 25 metros. 25 menos a posição inicial de B, 0 metros. Começou lá embaixo, na posição 0 metros. Então, fazendo essa continha aí, básica. 0 menos 45 sobre 25, que é igual a menos 45 sobre 25. Simplificando a fração, dividindo por 5 aqui. Menos 45 por 5 dá menos 9. 25 dividido por 5 dá 5. Menos 9 sobre 5 é o mesmo que escrever menos 9 sobre 5. Tá? Essa é a razão. Uma razão negativa. A razão a gente pode expressar em fração.
conforme a gente está vendo aí, ó, menos 9 quintos. Ou em forma decimal. Como é que seria a forma decimal? 9 dividido para 5 dá 1,8. Então, a resposta pode aparecer assim, ó, menos 1,8 ou menos 9 sobre 5. Essa é a razão procurada da questão. Tá? Lembrando que razão na matemática é um número. Bem, então vamos lá para outra pergunta. C. Quais são as equações das retas suporte dos gráficos correspondentes aos movimentos dos objetos A e B? Quais são as equações? Aqui não teve muito espaço para fazer não, né? Mas teve aí, dá para entender um pouquinho, gente. Vou até aumentar aqui. Letra C. Ó, objeto A. Vocês estão vendo aí o objeto A. A equação é aquela fórmula. Y menos y de A igual a M, que multiplica x menos x de A. Tá? Aí daqui a gente vê ó, y menos 45 y menos 45, ou y de A, chamei de 45, que é a ordenada do ponto, no ponto A, igual a M. O M, por que eu coloquei menos 10 aqui? Vamos ver por quê. O M é o coeficiente angular. Primeiro eu calculei o coeficiente angular. Ó. Aqui embaixo, vocês estão vendo aí. Ó. M igual a y menos y de A sobre x menos x de A. O y é a ordenada final. Menos y de A, ordenada inicial. A gente está vendo o objeto A. O objeto A começou lá em cima. Então, lá em cima, a ordenada era 45. E lá embaixo, a ordenada foi 0. Então, aqui realmente é 0 menos mais 45, que é 0 menos 45, né? Deu menos 45. Aí lá embaixo, x menos x de A do objeto A. Lá embaixo, o x ou a abscissa de A do objeto A, a abscissa, é lá no final. Deu 0. Não, 4,5. A abscissa. 4,5. Menos o x de A aqui, ó. O x de A onde começou? Lá em cima. Quando o x foi 0, igual a 0. Então, 4,5 menos 0 deu 4,5. Menos 45 dividido por 4,5 no papel dá menos 10. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta. Menos 10. Por isso eu coloquei menos 10 aqui. Então, y menos 45 igual a menos 10, que multiplica x menos 0, fecho parênteses. X menos 0 é x, certo? Menos 45 passou para o outro lado, mais 45. Y igual a menos 10x mais 45. Agora ele quer qual a equação? Né? Quais são as equações das retas? Ele não falou qual a equação geral ou a reduzida. Eu aqui terminei na geral, tá vendo?
Aqui estava na forma reduzida. Eu passei todo mundo para o primeiro membro e no segundo membro ficou 0. Então, forma geral é essa aqui. Menos 10x menos y mais 45 igual a 0. É a primeira equação daquela reta do objeto A. Agora ele quer do objeto B também. Do objeto B, vamos ver, tem outro coeficiente. Vamos calcular o coeficiente angular dele, né? Vocês estão vendo aí lá no início, ó, m igual a 25 menos 0 sobre 5 menos 0. O 25 aqui é o y final, que realmente o B começou aqui no 0 e cresceu, foi para cima. Quando atingiu lá em cima, se você ver, é 25, o y é 25, a ordenada. Menos a ordenada do inicial, ponto inicial. A ordenada lá no começo era 0 mesmo. E aqui embaixo, 5 menos 0. 5 menos 0. X menos x, xa, né? O x aqui é lá no final. É a abscissa no ponto final da reta do objeto B. Realmente é assim. E o 0 aqui é a abscissa de onde ele começou. O objeto B começou a se deslocar. Lá no comecinho. Então é 0 mesmo. 25 dividido por 5, 5. Então 5 é o coeficiente angular. Usando aí na fórmula, que a gente já sabe, y menos y de A igual a m, abre parênteses, x menos x de A, fez parênteses. Y menos 0, que é o y de A, igual ao m, que é 5, abre parênteses, x menos 0, fez parênteses. Então, tá. Isso aqui dá y igual a 5x, transformando isso em equação geral, 5x menos y igual a 0. Essa é a equação geral. Letra D. O que indica o ponto de intersecção dos gráficos com gráficos correspondentes aos movimentos dos objetos A e B. Que indica o ponto de intersecção. Aí eu escrevi aqui, ó. Esse ponto é a solução do sistema formado pelas equações dos objetos A e B. E é onde se encontram. Isso, onde os objetos A e B se encontram. Isso aí. Letra E. Resolva o sistema formado pelas equações que você obteve no item C. Bem, no item C, por isso que eu coloquei para geral, para montar um sistema. Isso. É esse sistema aqui, ó. Vocês estão vendo aí, no item C. A gente obteve esse sistema 5x menos y igual a 0, é a primeira equação. A outra equação, menos 10x menos y mais 45 igual a 0. Então, isolando aqui o y, menos y igual a menos 5x, multiplicando por menos 1, essa equação aqui vai dar y igual a 5x. Tá? Pegando o valor de y, colocando lá na segunda equação. Menos 10x, menos mais 5x, mais 45 igual a 0. Menos 10x, menos 5x igual a menos 45.
Menos 10x e menos 5x dá menos 15x. Igual a menos 45. Menos 15 está multiplicando. Vai passar dividindo. Menos 45 dividido por menos 15. Menos com menos é mais. 45 dividido para 15, 3. X igual a 3. E o valor de y. Se o x é igual a 3, então, substituindo aí, ó, y é igual a 5 vezes x, ou 5 vezes 3. Y é igual a 15. Então, a solução é o par ordenado 3,15. Onde esse 3 aqui se refere ao tempo, e esse 15 se refere à posição do objeto, onde eles se encontraram, né? Agora, letra F. Qual é a alternativa correta? Que está dizendo que é a letra C. Vamos ver por que é a letra C. Letra C. Os dois objetos se encontram na posição 15 metros da trajetória. 15 metros da trajetória. Sim. Conforme a gente está vendo aí, ó, o 15 aqui se refere à posição da trajetória onde os dois se encontram. 15 metros. Os dois se encontram. Depois de 3 segundos, os dois objetos se encontram numa posição 15 metros. Então, realmente, a letra C, conforme foi falado aí. Então, mais uma atividade finalizada. Atividade 4, a lição 4. Vamos ver. Atividade 4. O ponto P de interseção ponto P de interseção entre as retas concorrentes RS com as equações respectivamente iguais a 3x mais 3y menos 1 igual a 0 e 2x menos 3y mais 6 igual a 0 é A, B, C, D ou E. Então, primeiro vamos compreender aí. Letra A. O que é pedido aí para ser feito nessa atividade? Encontrar as coordenadas do ponto P de interseção das retas RS. As coordenadas. Ou x e o y. Letra B. Quais equações as coordenadas do ponto P devem satisfazer? Essa equação aqui que foi dada, 3x mais 3y menos 1 igual a 0 e 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Precisam satisfazer essas ambas as equações ao mesmo tempo. Vamos lá. Letra A, responda. Resolva o sistema formado pelas equações dadas na atividade 1.
Essa equação, essas equações, o sistema é esse aqui, ó, estou circulando. 3x mais 3y menos 1 igual a 0. 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Eu resolvi pelo método da substituição, mas tem outros métodos para se resolver, tá, gente? O método aqui da adição ia resolver rapidinho esse sistema, mas eu não usei o sistema da adição, usei o sistema que eles deram aí para vocês treinarem, da substituição. Por isso ficou um pouquinho maior, né? Mas deu para resolver também. Então, na primeira equação, a gente isolou 3y, tá vendo? E passou o 3x e o menos 1 para o outro lado, trocando o sinal. Aí ficou 3y igual a 1 menos 3x. O 3 está multiplicando o y. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Y igual a 1 menos 3x sobre 3. Esse é o valor de y. Pegamos esse valor de y, substituímos na outra equação. Dois x menos 3, que multiplica y. Esse y aqui é toda essa expressão, olha, que eu estou circulando, que a gente obteve lá em si agora há pouco, mais 6 igual a 0. A gente repete tudo isso aqui, ó. Faz a distributiva aqui. Esse menos 3 vai multiplicar aqui essa fração. Vou vir aqui para dentro, conforme a gente fez, ó. O que acontece? Esse menos 3, ele está multiplicando essa fração. E tem um 3 aqui embaixo no denominador. Então a gente pode simplificar a fração. Aqui a gente vai dividir por 3, que deu 1. E aqui também vamos dividir por 3, que deu 1. Por isso que aqui apareceu menos 1 e 1 aqui embaixo. Então, o que aconteceu? Esse menos 1 multiplicou cada elemento aqui de dentro, no parênteses. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3x, mais 3x. E tudo isso foi dividido por esse 1 aqui, ó. Vamos continuar lá em cima. Toda essa fração dividido por 1 é igual ao numerador, certo? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então essa expressão aqui, ó, menos 1 mais 3x sobre 1 é dividido por 1. Então vai dar ela mesma. Dois x mais menos 1 mais 3x mais 6 igual a 0. Vou tirar os parênteses e fazer a conta normalmente. 2x mais 3x mais 6 menos 1 igual a 0. 2x e 3x, 5x,
6 menos 1, 5. Esse 5 passa para o outro lado, trocando o sinal. 5x igual a menos 5. X igual a menos 5 sobre 5. X igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1. Se o x é menos 1, então, substituindo aqui no valor de y, 1 menos 3 vezes menos 1 sobre 3. Vai ficar menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 3 positivo mais 1, 4. 4 sobre 3. Então, y é igual a 4 terços. Solução desse sistema. O x é menos 1. Conforme você está vendo aí. O x é menos 1 e o y é 4 terços. Vamos ver se era só isso que se desejava aí. Ah, tem o item B aqui. O item A foi resolvido. B. A resposta é o item A, letra A, né? Aqui, a questão. Letra A. Agora, item B. Item B. Preencha os quadros e represente graficamente as retas RS. Na representação feita, indique as coordenadas do ponto de intersecção obtido no item anterior. Então, preencher os quadros reta S, aqui é x e y. Quando x é 0, aqui foi dado que o y é 1 terço. Como é que resolvemos isso? Aí na equação da reta R, 3 vezes o valor de x mais 3y menos 1 igual a 0. O x é 0, 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 foi para o outro lado, mais 1. 0 mais 1, 1. O 3 está multiplicando o y, passou para o outro lado, dividindo. Então, resposta y igual a 1 terço. Realmente, 1 terço aqui. Agora aqui, ó, quando o y é 0, qual é o valor de x? Foi 1 terço também. Vamos ver por quê. 3x mais 3 vezes y menos 1 igual a 0. 3 vezes 0 aqui. O valor de y é esse 0 aqui. Então, 0. 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 foi para o outro lado como 1. 3 está multiplicando x, passou para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 1 terço, realmente. 1 terço. Então, outro quadro. Reta S. Quando x é 0 na reta S? A reta S é essa equação aqui. Dois vezes x menos 3y mais 6 igual a 0. Quando x é 0, 2 vezes 0. 0 mais 6, 6. 6 passa para o outro lado, menos 6. O menos 3 vai passar para o outro lado dividindo. Menos 6 dividido por menos 3, 2. 2 positivo. Então, por isso que aqui deu 2. E aqui, quando o y é 0, gente? Jogando na equação, na mesma equação da reta S. 2x menos 3y mais 6 igual a 0. 2x menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0.
menos 0, mais 6, 6. 6 passa para o outro lado, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, o x é menos 3. Por isso, é menos 3 aqui. E ele quer que represente num plano cartesiano. Vamos colocar aqui ó, o nome da reta. Reta S. Essa aqui é a reta S. E essa aqui é a reta R. Os pontos são esses aqui, ó, 0, 2 da reta S, 0, 2, esse ponto aqui, e o outro, menos 3, 0, menos 3, 0. E formamos uma reta aqui, entre os dois pontos. E os outros dois pontos, em vermelho, esse aqui é o... Ó, esse aqui é o ponto quando o x é 0 e o y é 1 terço, o y é 1 terço. E esse outro ponto aqui é quando o x é 1 terço e o y é 0. Se refere ao quadro da letra da reta R, né? E essa interseção, gente? Essa interseção é aqueles pontos que a gente obteve. Ó. Aqui é o menos 1 e aqui é o 4 terços. São as coordenadas do ponto de interseção dessas duas retas, reta R e reta S, que é a solução daquele sistema que a gente acabou de resolver. Tá? Então é isso. Então foi. Acabou-se, né? Acabou-se.